Desde cedo, aquele dia já carregava um peso estranho no ar, como se algo estivesse desalinhado antes mesmo que qualquer problema começasse. Quem observasse de fora veria apenas um casamento luxuoso, cheio de convidados arrumados e expectativas cuidadas ao longo de meses, mas o narrador, que via tudo de dentro, percebia a tensão silenciosa escondida no peito de Vinícius desde o momento em que ele acordou. Ele tentava disfarçar bem, circulando entre padrinhos e familiares, sorrindo naquele jeito automático que quem convive com a dor aprende a executar. No fundo, porém, ele revisava mentalmente cada detalhe que havia descoberto nas semanas anteriores, enquanto fingia não saber de nada. A sensação era de estar preso em um trem desgovernado, cujo destino só ele conhecia, e mesmo assim decidiu continuar embarcado até o fim. Cecília, por outro lado, passava a manhã inquieta, carregando uma confusão infantil que ela mesma mal compreendia, mas que apertava sua garganta como se guardasse um segredo grande demais para alguém de 8 anos. Era impossível, para quem a observasse de perto, não notar seus olhares desconfiados para Adriana, tentando entender por que a presença dela já não parecia tão segura quanto antes. Adriana, enquanto isso, caminhava pelo salão como se fosse dona de tudo aquilo, exibindo uma confiança estudada, quase calculada, que enganaria facilmente qualquer um que não tivesse sido ferido por ela. Para os convidados, ela parecia radiante, cumprimentava, agradecia, organizava detalhes com a equipe como se estivesse prestes a viver o melhor dia da vida. Mas por trás daquele brilho ensaiado havia uma tensão acumulada, fruto de semanas vivendo entre mentiras cruzadas e expectativas perigosas. O narrador enxergava seu pensamento acelerado, alternando entre o medo de ser descoberta e a certeza arrogante de que nada escapava do seu controle. Ela acreditava, com uma convicção cega, que Vinícius estava entregue à sua narrativa impecável de afeto, dedicação e lealdade. Não imaginava, nem de longe, que ele já havia montado seu próprio tabuleiro, com peças discretamente posicionadas para que a verdade emergisse no momento mais inesperado. Enquanto os últimos convidados se acomodavam, Adriana sentia uma estranha inquietação no estômago, mas descartou o incômodo como simples ansiedade de noiva, sem perceber que aquele seria o último instante de conforto antes de tudo ruir. Quando o relógio marcou o horário exato em que a cerimônia deveria começar, um silêncio diferente tomou o salão, quase como se o ambiente inteiro prendesse a respiração junto com Vinícius. Ele caminhou até o altar com passos firmes, mantendo a postura de um homem que se convenceu a suportar o peso de uma verdade amarga por mais alguns minutos. O narrador via o esforço que ele fazia para se manter inteiro, observando cada rosto conhecido na plateia, como se tentasse memorizar quem presenciaria aquele desfecho planejado em segredo. Cecília, sentada na primeira fileira, balançava as pernas com nervosismo, apertando o vestido claro entre os dedos pequenos. Ela não entendia completamente o que estava prestes a acontecer, mas carregava um medo genuíno de que ninguém acreditasse no que tinha visto dias antes. Enquanto isso, Adriana se preparava para sua entrada triunfal, sem imaginar que aquela caminhada simbolizaria o início da própria queda. Quando as portas se abriram e Adriana surgiu com o vestido impecável, muitos convidados suspiraram admirados, mas apenas Vinícius percebeu como sua expressão vacilou por um segundo ao notar Cecília imóvel, encarando-a com um misto de alerta e desconforto. A menina sentiu aquele mesmo aperto no peito que a acompanhava desde que vira o homem desconhecido entrando em casa enquanto o pai estava fora. Era como se seu corpo inteiro estivesse tentando avisar que algo estava terrivelmente errado. O narrador percebia o conflito interno dela. A culpa por pensar que poderia estragar o casamento do pai, misturada à certeza infantil, porém firme,
de que precisava falar a verdade. Adriana, por sua vez, levou apenas alguns passos para recuperar o sorriso ensaiado, ignorando aquela tensão como quem afasta um mosquito incômodo. Ela acreditava que a criança jamais teria coragem de repetir o que viu diante de tanta gente. Mal sabia que a coragem de Cecília seria exatamente o estopim que derrubaria sua fachada. A cerimônia começou com o celebrante fazendo as primeiras saudações, mas a atenção de todos foi desviada. Quando Cecília levantou devagar, como se algo dentro dela finalmente tivesse explodido. O narrador percebia que a menina não planejava aquele momento. Parecia mais uma urgência emocional, uma pressão que ela não conseguia mais conter. Seu coração batia rápido demais, a ponto de quase doer, e sua voz saiu trêmula quando chamou o pai. A plateia se virou surpresa, alguns até sorrindo, achando que era apenas algum pedido inocente típico de criança. Mas Vinícius, que já conhecia o peso daquele olhar, sentiu o estômago afundar. Ele sabia que era o instante que vinha esperando, mesmo que parte dele desejasse que isso não precisasse acontecer diante de tantas pessoas. Adriana, ao ouvir o nome de Cecília ecoar no salão, congelou por um segundo, sentindo a pele arrepiar em um medo instintivo que tentou disfarçar. O que Cecília disse em seguida não saiu com clareza adulta, mas a força emocional foi tão grande que ninguém teve dificuldade em entender. Ela contou que Adriana tinha recebido um homem desconhecido em casa enquanto Vinícius estava viajando. As palavras caíram como um peso no chão, silenciando qualquer movimento no salão. O narrador via o impacto imediato em Adriana, que ficou com o rosto branco, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dela. Ela tentou sorrir, tentou negar, tentou controlar o tremor das mãos, mas tudo parecia escapar do seu domínio pela primeira vez. Entre os convidados surgiram murmúrios, olhares desconfiados, gente trocando expressões confusas. Vinícius apenas observava, sentindo uma mistura de dor, alívio e uma tristeza profunda por ver sua filha no centro de algo tão pesado. Ele nunca quis que ela carregasse esse papel, mas sabia que a verdade precisava ser dita. E agora não havia mais como voltar atrás. A reação de Adriana foi imediata, porém completamente desorganizada. Ela deu alguns passos à frente, ergueu as mãos como quem tenta segurar uma avalanche e começou a balbuciar explicações que não faziam sentido nem para ela mesma. O narrador percebia o caos interno que tomou conta dela. A mente corria, tentando encontrar uma justificativa plausível, mas todas as versões pareciam frágeis demais diante da simplicidade brutal do relato de Cecília. Os convidados observavam em silêncio absoluto, alguns chocados, outros claramente desconfortáveis, como se presenciassem algo íntimo demais para ser exposto ali. Vinícius permaneceu parado, observando Adriana desmoronar em tempo real. E apesar do plano que tinha arquitetado, sentia um aperto no peito ao perceber o impacto emocional que aquilo causaria em Cecília. A noiva tentava olhar para ele em busca de apoio, mas encontrava apenas uma expressão neutra, cansada, que entregava o quanto suas mentiras já não tinham espaço ali. Era como se finalmente todas as peças que ela segurava com tanto esforço tivessem escapado das mãos ao mesmo tempo. Nesse momento, alguns familiares de Adriana tentaram se aproximar, mas ela recuou como alguém encurralado, tremendo, repetindo que a criança devia ter se confundido. Só que o narrador sabia, e todos podiam sentir, que aquela negação soava mais como desespero do que como inocência. A cerimônia parou por completo. O celebrante não sabia para onde olhar. Padrinhos estavam estáticos e uma sensação de vergonha coletiva pairava no ar. Cecília, percebendo que tinha provocado algo enorme, levou as mãos ao rosto, assustada, sentindo um medo sincero de ter feito algo errado. Vinícius se aproximou dela lentamente, sem pressa, com a expressão de alguém que finalmente aceita o momento que vinha adiando. Ele a abraçou,
por cima do vestido dela, oferecendo uma segurança silenciosa enquanto observava a Adriana cambaleando emocionalmente. Ali, no meio daquele caos, ele percebeu que a verdade tinha vindo do jeito mais difícil, porém mais incontestável possível, da boca de quem jamais mentiria para protegê-lo ou para feri-lo. Foi então que Vinícius respirou fundo, como quem finalmente aceita que não precisa mais sustentar uma ilusão, e pediu que alguém chamasse o detetive que estava do lado de fora. O narrador percebia que, por dentro, ele estava dividido entre o senso de justiça e o cansaço acumulado de semanas, fingindo não saber das traições e das manobras financeiras de Adriana. Ele não queria transformar aquele momento em um espetáculo, mas já não havia como apagar tudo o que tinha sido exposto. Quando o detetive entrou no salão, carregando uma pasta que parecia pesada demais para aquele ambiente festivo, o clima mudou. Completamente. Adriana deu 2 passos para trás, como se tivesse sido atingida. Os convidados assistiam sem piscar, incapazes de processar o contraste entre o cenário decorado para um casamento e a descoberta brutal que se desenrolava ali. Pela primeira vez, a máscara dela caiu definitivamente, revelando alguém desesperado, tentando calcular as consequências que não conseguiria mais evitar. O detetive abriu a pasta com movimentos lentos, quase silenciosos, e espalhou sobre uma mesa próxima uma série de documentos, fotos e prints que desmontavam qualquer possibilidade de engano. Havia registros de encontros secretos, comprovantes de depósitos feitos por Adriana em contas que não constavam nos documentos do casamento, mensagens salvas que mostravam conversas com o ex-marido dela. Conversas que deixavam claro que ela já havia tentado aplicar um golpe semelhante antes. O narrador enxergava a expressão de cada convidado, mudando conforme absorviam as informações, passando do choque inicial para uma incredulidade indignada. Adriana tentava negar com a voz trêmula, dizendo que tudo era manipulado, mas seu corpo revelava o pânico real que já a dominava. O silêncio de Vinícius, firme e inabalável, evidenciava que ele não estava surpreso com nada do que via ali. O que mais doía nele, porém, era perceber que Cecília estava presenciando tudo e que aquele seria um dos dias mais marcantes da vida dela. A tensão atingiu outro nível quando as portas do salão se abriram novamente e Juliano, o ex-marido de Adriana, apareceu segurando um envelope grande, como alguém que já sabia exatamente onde aquilo terminaria. O narrador percebia que a presença dele desmontou o pouco de resistência emocional que Adriana ainda tentava manter. Ela ficou completamente imóvel, respirando de forma curta, como quem vê um fantasma capaz de destruir tudo de vez. Juliano caminhou até o altar com passos pesados, mas seguros, cumprimentando Vinícius com um simples aceno, não de cumplicidade, mas de respeito. Por alguém que, como ele, tinha sido enganado. Ele abriu o envelope e revelou documentos mais antigos. Processos arquivados, denúncias iniciadas e nunca concluídas, registros de movimentações financeiras suspeitas e até um relatório de tentativa de fraude, envolvendo o próprio nome. Muitos presentes desviaram o olhar, chocados demais para encarar o que estava sendo mostrado. Para Juliano, aquele momento não trazia satisfação, apenas um tipo estranho de alívio por finalmente ver a verdade vindo à tona. Adriana, já sem forças para manter a postura, começou a chorar de forma descontrolada. Não por arrependimento, mas pela percepção brutal de que não conseguiria mais escapar. O narrador via, dentro dela, um medo cru, quase infantil, de perder tudo o que havia tentado construir às custas de manipulações e mentiras bem calculadas. Vinícius segurava Cecília com mais firmeza, como se quisesse protegê-la não só do impacto do momento, mas também do peso emocional que aquilo carregaria pelos próximos anos. A menina, apesar de confusa, sentia que tinha feito algo importante, mas também temia que fosse culpada por todo aquele caos.
Enquanto isso, o salão permanecia completamente silencioso, como se todos ali estivessem tentando processar uma verdade grande demais para caber naquele espaço decorado para um casamento. A fachada perfeita de Adriana, construída ao longo de meses, ruía diante de cada prova revelada, deixando claro que o golpe jamais teria dado certo. Não com Vinícius, não com Cecília, observando atentamente cada detalhe. Quando Juliano terminou de expor tudo, o ambiente ficou tão silencioso que era possível ouvir a respiração trêmula de Adriana. O narrador percebia que, naquele instante, Vinícius finalmente deixou de carregar o peso da dúvida que o acompanhara por semanas. Ele olhou ao redor e viu familiares, amigos e até funcionários do salão trocando olhares de incredulidade. Ninguém conseguia imaginar como aquela mulher, tão aparentemente carismática e dedicada, havia enganado tanta gente com tanta facilidade. Ainda assim, o que mais atravessava Vinícius era a maneira como Cecília apertava sua mão com força, buscando uma segurança que, até poucos minutos antes, ela não sabia que poderia perder. Em meio à confusão, o detetive avisou discretamente que já tinha acionado a polícia para registrar tudo, e Vinícius apenas assentiu, sem necessidade de palavras. Era como se uma porta se fechasse dentro dele, encerrando de vez qualquer sentimento que ainda pudesse existir por Adriana. Pela primeira vez naquele dia, ele sentiu algo parecido com paz, mesmo que fosse uma paz cheia de ruínas. A chegada dos policiais não trouxe tumulto, apenas confirmou oficialmente aquilo que já estava claro para todos. Adriana, em choque, deixou de reagir. Parecia ter perdido a capacidade de sustentar qualquer defesa. O narrador via que ela tremia não só pelo medo da prisão, mas pelo terror de ver sua imagem, tão cuidadosamente construída, se desfazer diante de tantas pessoas importantes para ela. Enquanto os agentes conversavam com o detetive e com Juliano, Vinícius se afastou um pouco, levando Cecília para um canto mais reservado. A menina encostou a cabeça no peito do pai, finalmente deixando escapar o choro que estava segurando desde o início. Ele a abraçou com força, tentando transmitir a sensação de que, apesar de tudo, estavam seguros. Do outro lado do salão, os convidados começavam a se dispersar, alguns ainda atônitos, outros cochichando, sobre como jamais imaginaram que algo assim pudesse acontecer. Era evidente que aquele casamento jamais teria continuidade. Mas, naquele instante, o que importava para Vinícius era a sensação estranha de que, apesar da dor, ele e a filha tinham sido poupados de algo muito pior. Depois que a polícia deixou o salão com Adriana visivelmente abalada, um silêncio pesado ficou no ar, como se todos ainda estivessem tentando entender como um dia planejado para celebrar amor tinha se transformado em uma revelação devastadora. O narrador percebia que Vinícius, mesmo exausto, caminhou devagar entre os restos da decoração, observando flores derrubadas, cadeiras desalinhadas e mesas que jamais receberiam o brinde planejado. Ele sentia um misto de alívio e tristeza, como quem reconhece que escapou de algo perigoso, mas ainda assim lamenta o caminho percorrido até ali. Cecília, ainda agarrada ao braço do pai, parecia mais calma, embora carregasse um cansaço emocional incompatível com sua idade. Vinícius sabia que teria que conversar com ela com cuidado, explicar o que pudesse e acolher o que ela não conseguisse entender. Porém, naquele momento, os dois apenas permaneceram lado a lado, como se o simples fato de estarem juntos já fosse o primeiro passo para reconstruir alguma estabilidade. Quando finalmente saíram do salão e sentiram o ar fresco do lado de fora, algo mudou, não de forma grandiosa, mas sutil, quase imperceptível, como se uma trava interna tivesse sido liberada.
Narrador via que Vinícius respirou fundo pela primeira vez naquele dia, permitindo que o corpo soltasse a tensão que o acompanhara por semanas. Cecília olhou para ele com os olhos cansados, mas seguros, e naquele instante ele entendeu que, apesar de tudo, tinham vencido algo juntos. Não havia euforia, não havia sensação de vitória. Era mais uma calma difícil de explicar, como se o universo tivesse recolocado cada peça no lugar certo depois de um terremoto. Vinícius sabia que ainda enfrentaria consequências, papéis, explicações e lembranças dolorosas, mas também sabia que aquela virada, aquele rompimento abrupto no altar, tinha impedido uma tragédia emocional ainda maior. Eles entraram no carro em silêncio, mas um silêncio diferente, não de medo, e sim de alívio. Era o tipo de silêncio que só existe depois que a verdade finalmente encontra espaço para existir. E foi assim que aquele dia, tão caótico e imprevisível, terminou se tornando o ponto exato em que a vida dos dois começou a se reorganizar.